Olá, aluna! Olá, aluno! Como vocês estão? Espero que estejam bem. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Modelagem de Dados UML. Nesta aula, trazendo a vocês outro conceito prático. Desta vez, vamos falar um pouco sobre livraria, beleza? Então, assim como nós desenhamos casos de diagrama de classe e objetos sobre uma livraria, não poderia faltar também o conceito de diagramas de componentes para a nossa livraria, beleza? Então, o primeiro de tudo é que nós precisamos identificar os componentes. Então, diferente daquilo que nós fizemos na aula anterior, usando o ML 2.5, esse carinha eu vou utilizar o ML 1.0, beleza? Então, nós vamos utilizar este conceito de módulo aqui. Claro que, se vocês optarem e tiverem gostado de utilizar este outro carinha aqui, ó, que foi o que nós usamos na aula anterior, este tipo de componente é a mesma coisa, beleza? Tanto que se vocês observarem que o módulo aqui, ó, esse carinha grandão, ele tem uma miniatura aqui dentro, que é uma espécie de logotipo. Então, vocês podem utilizar ambas as formas. Não importa qual vocês utilizem, não existe certa e errada, beleza? A diferença é que existe um que é mais atual e o outro é mais antigo, tá bom? Um você consegue acrescentar mais informações, o outro você não precisa acrescentar muita coisa, tá? Mas são ambos os modos, ambos os componentes. Então eu quero fazer com esse daqui para vocês entenderem que é possível fazer de duas formas usando vários componentes, tá bom? Então, primeiro de tudo, nós precisamos identificar o quê? O que são os nossos componentes dentro da livraria. Então, a livraria ela tem a necessidade de ter um componente de livros. Então, vamos iniciar aqui digitando o componente de livros, beleza? Além dos nossos livros, nós precisamos de um local para guardar os livros. Então, vamos colocar aqui o banco de dados para os livros serem armazenados. Nós também vamos precisar ter membros ou clientes, né? Que são as pessoas que vão alugar ou comprar o livro. Então, nós vamos digitar aqui, ó, membros, beleza? E nós também vamos precisar de um outro módulo específico que se chama pesquisa. Por quê? Porque o membro, para poder achar um livro, ele vai ser obrigado a fazer determinadas pesquisas, beleza? Então vamos digitar aqui, ó, pesquisa. Bom, e aí por que eu escolhi fazer aqui um exemplo de biblioteca? Primeiro de tudo, porque neste exemplo nós vamos utilizar aqui algumas outras ferramentas que nós vimos nas primeiras aulas teóricas de diagramas de componentes, que nós acabamos não usando no exemplo passado, no exemplo da aula passada. Então, eu escolhi esse exemplo justamente para trazer aqui outras ferramentas que são necessárias de acordo com a necessidade, dependendo daquilo que você vai ilustrar, beleza? O que nós vamos precisar aqui, ó, seria esse carinha aqui, ó, nosso package, beleza? O que nós vamos fazer com ele? O nosso package, ele vai ser aqui, na verdade, uma transação, tá? Então, vamos escrever aqui, ó, transação. E nós vamos entender o porquê. Além dele, nós vamos também utilizar as notas. Eu não me recordo onde estão as notas aqui, talvez eu demore um pouco para achar. Um momento. Olha só, ao invés de eu procurar, vou digitar aqui, ó, notas. E aí provavelmente ele vai trazer algo que eu queira. Aqui, ó, pode ser esse carinha aqui, ó, o iconezinho de notas, tá? Então, tudo aquilo que vocês não acharem, pessoal, talvez vocês digitando consigam achar, principalmente se vocês souberem o nome em inglês, facilita ainda mais, beleza? E aqui nós vamos montar o nosso caso de biblioteca, tá? Então, primeiro de tudo, nós vamos trabalhar com um conceito no qual nós não trabalhamos no exemplo passado, que é esse carinha aqui, ó. Eu vou voltar uns slides. Lembram da setinha tracejada que eu mencionei na primeira aula teórica de diagrama de componentes? Seria aqui o símbolo de
dependência. Para o nosso sistema de biblioteca funcionar, o que mais vai existir, na verdade, vai ser dependência. Vocês vão entender o porquê. Olha só. Existe aqui inicialmente a transação. A transação, imagina que fosse ali, de certa forma, a passagem de livros da biblioteca para o membro, né? Fosse ali, de certa forma, o aluguel ou a compra do livro, beleza? A transação, para que ela aconteça, na verdade, ela possui dependências. E existe duas dependências. Por quê? Porque ela depende do livro existir e também depende do membro para que possa fazer a alocação ou a compra do livro. Mesmo o livro existindo e não houver membro, não vai haver alocação, a transação, o aluguel ou a compra. Da mesma forma que, se houver um membro e não haver o livro que ele queira, também não vai haver a necessidade da transação. Então, aqui, inicialmente, o que nós teremos são dependências. Então, nada mais justo do que nós procurarmos aqui uma setinha que tenha tracejado, pode ser essa daqui mesmo, para que nós possamos fazer as nossas dependências aqui direitinho, beleza? Então vamos lá, eu vou falar aqui que existe a dependência inicialmente da minha transação com os meus membros, beleza? E existe também a dependência, deixa eu copiar qual é mais fácil, né? E existe também a dependência das minhas transações com os meus livros, beleza? Então aqui é a primeira ligação no qual nós faremos que não existe, ou melhor, que não existiu dentro do exemplo passado, beleza? Outra coisa também que é dependente é o seguinte: para que o meu membro ele exista, ele tem de ter um determinado cadastro, ele precisa estar sendo identificado em algum local. Porque eu vou precisar saber do nome dele, eu vou precisar saber do endereço, quando ele fez a locação ou quando ele realizou a compra, qual foi o valor, se foi uma venda, quando ele vai entregar, caso tenha sido locado o livro. Então, o meu membro ele também depende de existir um banco de dados para que ele possa existir. Então, não tem como haver um membro se não houver um local onde essas informações elas sejam armazenadas. Então, aqui existirá uma outra dependência, que é os membros com um banco de dados. Beleza? Então, nós podemos deixar dessa forma aqui, por exemplo. Bom, eu não sei vocês, mas eu tenho um pouco de toque quanto a essas coisas aqui. Deixa eu deixar mais ajustado aqui. Beleza? Não está 100%, mas só para nós termos o entendimento. Beleza? O que mais precisa ter dentro do banco de dados, galera? Dentro do banco de dados também há necessidade de haver livros. Então, vamos arrumar isso daqui, para nós termos uma visão melhor. Podemos deixar aqui, vamos arrastar esse para cá. E aí tá tudo certo. Beleza? Então aqui os meus livros, eles também dependem de estar dentro do banco de dados para que haja a transação e etc. Beleza? Então vamos usar aqui mais uma vez a nossa seta de dependência para nós podermos fazer tudo aquilo que é necessário. Vai ser mais ou menos isso daqui, beleza? E aí, o que mais é necessário, pessoal? Olha só. Entre os livros e o banco de dados, nós teremos outra coisa aqui, que é aquela nossa seta sem pontas nenhuma.
que na verdade é algo independente, né? Não existe aqui dependência. Deixa eu achar ela um momento. Aí vocês vão me perguntar, Vila, mas por que que você está colocando esta amarração se você já está dizendo que existe uma dependência entre livro e banco de dados? Eu estou colocando porque eu estou dizendo que quando eu fizer uma pesquisa, terá a necessidade de haver informações disponibilizadas de livros do banco de dados para o meu módulo de pesquisa. Aqui, o que nós vamos utilizar é a ferramenta da interface necessária e interface fornecida, aquela que nós usamos nas aulas anteriores, beleza? Então, nós vamos achar ela aqui, só um momento. E aqui, galera, eu vou falar o seguinte, ó, que é necessário, lembrando que o necessário é a bolinha, olha só, interface necessária para fornecer o meu campo de pesquisa. Beleza? Então aqui eu estou dizendo que o meu banco de dados e os meus livros, eles são necessários para que eu forneça algum tipo de pesquisa dos membros. Beleza? Bom, fora isso, o que, que nós precisamos? Existe aqui a nota. O que é a nota? A nota nada mais vai ser aqui do que um símbolozinho relacionado à transação. Aqui eu posso fazer da seguinte forma. Eu posso colocar esses carinhas aqui, ó, só para representar uma amarração entre a transação e as minhas notas, para mostrar o que é a transação aqui, ó, como que se fosse a representação de um livrinho, tá? Eu poderia colocar um livrinho no lugar? Eu poderia, mas aí já não ficaria, de certa forma, identado como um diagrama de componentes, porque não faz parte um ícone de livro dentro do diagrama de componentes. Mas isso daqui seria para fazer uma ilustração do que eu estou fazendo de transação. Então, eu estou usando os livros para fazer transação aos membros, por exemplo, tá? Algo bem básico. Claro que quando nós vamos fazer isso daqui, nós devemos nos atentar, deixar tudo edentado bonitinho, tudo no mais perfeito posicionamento possível, beleza? Porque isso daqui é algo que vocês têm de fazer de forma profissional. Porém, se eu ficar perdendo tempo mexendo e editando tudo o que precisa, a aula acaba sendo muito massiva e muito chata, né? Mas vocês podem ir fazendo as correções à medida em que vocês acharem necessário, beleza? Bom, por que que eu fiz desta forma aqui, galera? Por que que eu resolvi usar este componente? Porque é um componente que também é bastante utilizado. As pessoas, elas muitas vezes vão utilizar esse daqui por ser mais antigo e a maioria dos casos mais conhecido por todo mundo também. Principalmente para as pessoas old school, né? As pessoas mais antigas com certeza vão conhecer mais este tipo de componente do que o da UML 2.0. E aí, galera, assim como todos os outros diagramas, nós podemos fazer as identificações aqui, ó, por cores, né? Fazer a separação legalzinho do que é cada coisa, beleza? E aí fica mais fácil a identificação, assim como os textos, né? Nós colocamos textos na aula anterior sobre o que é ou o que precisa ser fornecido de cada lugar, cada informação. Vou deixar para vocês acrescentarem para esse diagrama como um exercício de absorção, beleza? Bom, espero que estejam entendendo, que estejam gostando. Me despeço de vocês, fiquem com Deus e até breve.